Tá. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né, assim, no improviso, para falar sobre a educação entre o Brasil e o Canadá, né, que já que eu tenho esse tipo de experiência, eu estava vendo lá o canal do Cláudio lá, estava vendo ele falar sobre a educação, já que ele tem filhos lá. E como eu estudei no Brasil a vida inteira, eu estudei no Canadá, né? Eu fui imigrante no Canadá, tenho uma filha que estuda lá, eu enviei minha filha para estudar lá e é um assunto que me interessa, né? E a gente pensa, né? Eu tenho uma filha de 11 para 12 anos e eu aprendi inglês, assim, para mim foi tudo sofrível, né? Eu aprendi inglês. Eu fiz doutorado com um britânico lá em Curitiba. Depois eu fui para a Universidade de Kentucky, fiquei um ano por lá, né? Universidade de Wisconsin. E por não ter o domínio completo dessa língua, né? Eu podia estar trabalhando nos Estados Unidos ou mesmo no Canadá, né? Eu acabei voltando para o Brasil. Eu fui para o Canadá, fiz 3 colleges lá. E quando eu tive uma filha aqui no Brasil, eu sempre, desde que ela era pequenininha, eu entrei naquele ritmo, não, a coisa vai ser diferente com ela. Eu só vou falar inglês com ela. E só falava inglês com ela. Tá? E exigia que se ela quisesse assistir TV, tem essa Smart TV, que é ligada à internet, ela tinha que assistir programas, filmes no YouTube ou na Netflix, fazendo propaganda na Netflix, em inglês. E aí quando ela tinha 7 anos, ela chegou para mim e disse assim, papai, eu quero estudar na Inglaterra. Né? E aqui eu comecei a conversar com a mãe dela, né, e a menina quer estar na Inglaterra, né, mas ela pode estar na Inglaterra, né, porque eu tenho cidadania canadense, ela pode estudar no Canadá, e se ela for uma excelente aluna, o Canadá envia ela para estudar na Inglaterra. Aí eu pedi para a mãe dela ir para o Canadá, a mãe dela não queria, né? Mas a gente foi discutindo, conversando, né? Fazendo todas essas ponderações, né? Aonde seria melhor para a menina estudar. Aí até que ela foi para o Canadá e fui lá para Toronto. Depois eu mandei a filha. A filha fez a quinta, trancou a escola aqui no meio do ano, na quinta série, em setembro começou a quinta série lá em Toronto. E agora está na sexta. Bem, ela chegou lá, né? Ela falava inglês, tanto que a mãe dela chegou lá às 7 horas da manhã na frente da escola, começou a conversar comigo por WhatsApp, e digo, olha, eu estou precisando trabalhar, eu vou largar a menina aqui na escola. E eu digo, pô, mas vai deixar a criança aí na rua, né? Abre essa porta aí, que essa porta aí abre, né? Deixa ela lá na frente da secretaria. A menina se apresentou sozinha. Aí ficaram assim entregados, mas como, né? Tu é brasileira, tu nasceu no Brasil, como é que tu fala inglês? Aí declararam ela como inglês primeira língua. Ela explicou, né, que o pai dela sempre falava inglês com ela. E aí que eu comecei a observar, eu acompanho daqui, né, de casa, que eu converso com ela todos os dias, eu pergunto o que fizeram na escola, eu vejo o boletim, acompanho. Né? Então, o que aconteceu? A escola em que ela está não é das melhores, é uma escola pública, né? É na Chinatown, lá em Toronto. Né? Eu não gosto da área, para vocês, tem muito morador de rua, muita gente com mestrado, doutorado vivendo na rua por ali. Eu acho uma área perigosa, na verdade, né? Mas a mãe dela é asiática, né? Então ela foi morar entre asiáticos. Então o que acontece? O ano passado, quando ela fazia a quinta série, a criança já participava de um projeto junto à Universidade de Toronto. Então ela, com a professora, ela ia trabalhar na cafeteria, ela tirava o lixo e fazia a medida de pH. Né? Eu dou aula aqui
Aparecida de Goiânia. Eu dou aula de microbiologia, bioquímica, essas disciplinas, tecnologia de alimentos, análise de alimentos, essas coisas. Então eu chegava para os meus alunos e assim, pô, minha filha faz na quinta série já, né, projeto medindo pH, né? Aqui no Brasil o aluno vai saber o que é pH mesmo lá no primeiro ano do ensino médio. Então, a escola no Canadá é melhor que a brasileira, né? Eu tenho as minhas dúvidas e indagações, né? Como uma pessoa do povo. Eu vou contar para vocês, eu conto para minha filha, né? Eu digo, que livro tu está lendo? O que tu está fazendo? Né? Porque a minha filha tem muita atividade extracurricular. Então ela até ganhou recentemente uma medalha, porque ela está na sexta série, porque ela fez todas as atividades de matemática online. Ela leva trabalho para casa. E daqui eu exijo mais. Então tem um projeto com a universidade, acho que é de Guelph, que manda exercício de matemática toda semana, né? Que na verdade quem resolve esse exercício é o pai, a mãe ou o vizinho, né? Mas é um exercício que faz a criança exercitar a cabeça, né? Então, amanhã, depois que ela encontrar esse problema, assim, não, né? Esse problema aqui eu já vi quando eu estava na sexta série, né? Ou na quinta série. Então, o que é que acontece, né? Uma água aqui. O que acontece? A criança, ela tem uma outra, um tipo de aprendizagem diferente daqui do Brasil. Né? Porque é cheio de projetinhos. O que eu tento fazer com meus alunos aqui? Eu tive uma experiência educacional diferente. Por exemplo, eu fui criado no norte da Argentina. Em 69, a minha mãe me mandou para o Brasil. Então eu era criado no campo, eu falava espanhol, e me mandaram para Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, viver num barraco com uma tia alcoólatra, cheia de problemas, e eu vivia na rua. Mas eu sabia que educação era importante. Então, como eu vivia na rua, eu seguia, né, eu via os mormons, né, eu seguia os mormons para aprender inglês. Na escola chegavam até me dar banho de tão sujo que eu andava. Eu tinha dificuldade de aprendizagem, dificuldade de coordenação. Na verdade, eu sou um indivíduo que era para ser abortado. Quando eu falo para os meus alunos, eles ficam me olhando assim, né? O médico queria que eu me abortasse porque o feto era cheio de problemas. Então eu nasci com sérios problemas de coordenação motora. Por isso que eu gosto de fazer atividade física, assim, tipo de capinar, fazer coisa assim, né? O médico, esse dia eu fui no médico, ela sentou dor nos joelhos, assim, pô, não sei como tu caminha, tu não tem mais um menisco, já gastou tudo, até aqui na fêmur, né, na região ilíaca, né? Ele me prometeu de caminhar e de correr. Mas, voltando lá à educação. Aí eu fui para essa escola lá, Elisvaldo, lá em Uruguaiana, e não consegui aprender, né? Aí eu repeti em 1970, o primeiro ano primário. E foi na época que até a diretora, né, começou a fazer campanha para mim ter aquele registro de nascimento, né, que eu não tinha, né, e a mãe me registrou, né. O que aconteceu? Naquele ano, lá por novembro, eu levei para casa um bilhetinho, assim, ó, para mim trazer o pai, vim na escola o pai, o responsável, né. Aí foi essa minha tia e um irmão que eu tenho, que é 7 anos mais velho. Aí disseram assim, olha, ele vai reprovar de novo, se até meados de dezembro, acho que era até 15 de dezembro, né? Ele não aprender a ler. Isso aí eu tinha, acho que umas 4 semanas para isso. Aí esse meu irmão mais velho me botou embaixo de um árvore e começou a me bater para mim aprender a ler, né? Em 2 semanas eu aprendi a soletrar e comecei a ler sozinho. Aí o que aconteceu?
no ano seguinte, eu estava no segundo ano, aí a mãe veio, né, da Argentina e foi me pegar na escola. E aí a professora disse, ah, tu é a mãe dele, minha mãe toda arrumada, por cima do diretor. Aí tem a mãe dele assim, pô, mas essa criança aqui tá cheia de problemas. Aí a professora contou todos os problemas, né, que tinha que dar banho em mim, né, cuidar. E eu só sei que a mãe não era, a mãe era feminista, né, não era pessoa de ficar quieta, né. Foi aí que ela fez o ruído, ela fez um estardalhaço, e aquelas pessoas daquela comunidade pobre que eram professores começaram a dar atenção para mim. Eu comecei a conviver com aquela gente, começaram a me dar explicação. Tinha o professor Horácio Bica Lopes, me deu mais de 10 anos de explicação de graça. Ele vivia de explicação e ele batia nos alunos. E o que aconteceu? Eu fiz o ensino médio em Uruguaiana, escola pública. Eu fui para o exército, fui o único soldado que saiu com serviço militar, né? De honra ao mérito serviço militar de meus soldados, saí até como cabo. A comunidade de Uruguaiana lá trabalhou comigo, fiz boas amizades na escola, né? Fui para Florianópolis, fiz curso de farmácia, fiz concurso para faxineira na Universidade Federal. Fiz doutorado de bioquímica na Federal do Paraná direto e fui enviado para os Estados Unidos. E depois, mais tarde, eu fui para morar em Toronto, imigrei para lá. O que aconteceu? Eu já trazia uma bagagem de educação e de cultura do Brasil, quando eu fui para Toronto. Então eu cheguei lá, eu tinha trabalhado na Universidade de Kentucky, na Universidade de Wisconsin, e fui trabalhar no Departamento de Química da Universidade de York, como voluntário com um professor, Dr. Aspinall. Dr. Aspinall já devia ter cerca de 100 anos ou mais quando eu fui trabalhar, era um senhor bem idoso. E ele gostava de dizer que eu tinha que ir para o jardim de infância, né? Aí eu resolvi voltar a estudar. Aí eu fui fazer Química Tecnológica no Seneca College. Então o que eu notei lá no Seneca College? Que os alunos que estudaram no Canadá, assim, desde criança, né? Eles estavam fazendo o mesmo inglês que eu estava, 149, IAC 149. E eu perguntei para eles, mas me diga, vocês estudaram a vida inteira aqui, né? Eu nasci fora da língua inglesa, né? E aí eles me disseram assim, olha, a gente não sabe inglês. A gente sabe assim inglês, fala, né? Tudo mais que é inglês mesmo a gente não sabe. E aí eu comecei assim, me desarmou aquilo, né? Pô, mas a educação no Canadá não é tão boa assim, como é que não ensina inglês? Né? Aí depois eu fiz o inglês EAC 150, que é o inglês de college, né? E segui em frente, fiz outros inglês técnicos. Mas começou a me chamar a atenção esses detalhes de educação, se o aluno está preparado, né, como é que prepara um aluno, como é que educa um aluno. E aí eu comecei a conversar com portugueses, né, perguntar como é que era em Portugal, e os portugueses me diziam, né, que em Portugal o ensino é melhor que no Canadá. Que aqui no Canadá é muito fraco. Mas o que aconteceu? Eu fiz esse curso de Química, depois eu fiz um curso em Indústria Farmacêutica no Seneca College. Aí eu rodei, arrumei emprego na indústria, né? E depois eu estudei no Toronto Instituto de Farmacêutica e Tecnologia. Lá eu fiz um curso de pesquisa e desenvolvimento de drogas. Eu acho que eu nem tenho mais esse curso, porque eu acho que dava muito problema, né? Eu tenho, assim, visito lá o site, lá não vejo mais o programa. Que muita gente depois ia presa, né? Cara, arruma um emprego, o cara acaba indo para a cozinha fazer droga. O que aconteceu? Aí eu resolvi ser professor, né? Todo mundo me aconselhava, tu tem que ser professor, tem que ser professor. E aí eu fui procurar experiência na área de docência. E acabei indo para a escola Danforth Collegiate Technician Institute, lá na Green
Greenwood. Greenwood, né? Fica entre aquela parada de Danforth, na Bloor, do Subway, né? mas fica mais para o lado de Greenwood. Então eu fui estudar, fui trabalhar lá, ajudar um professor, um senhor de 70 anos, a dar aula de física. E é uma escola onde tem muito aluno problemático. Então tinha turmas lá que tinha alunos cheios de problemas. Como é que tu faz o aluno estudar se o pai dele é médico e o pai dele é chofer de táxi? Como é que você faz o aluno estudar se o pai dele é engenheiro e é trabalhador braçal na construção civil? É complicado. Mas o Mr. Paul, que era professor de física, ele me deu grandes lições, né? Então, o aluno às vezes chega na sala de aula, não quer fazer atividade, não faz, assim, tu tem que fazer atividade. Aí o aluno começa a fazer atividade sem muita vontade, daqui um pouco pega o papel, enrola e tchum, uma cestinha de lixo lá. Eu observei isso aí. Depois que o aluno ia embora, todo mundo ia embora, o professor ia lá na cesta de lixo e pegava a bolinha de papel, amassava, tudo. O que você vai fazer com isso? Não, isso aqui eu vou guardar, isso aqui é a atividade dele. Depois eu corrijo, dou uma nota. Então é complicado. Né? É muito, muito complicado. E a diferença de ensino. Né? Então hoje eu dou aula para o primeiro ano, uma escola pública. Então eu recebo alunos, né, de vários tipos de classes sociais. E o que eu aprendi em um ano com o Mr. Paul, eu tento aplicar com os alunos, né, que eu tenho. Né? Tem aluno que não quer fazer atividade, né, até o último momento, até o último minuto, assim, pô, entrega a atividade, faz a atividade aí. Né? E porque eu peguei essa experiência no Canadá. Mas uma coisa me marcou muito foi que um dia eu cheguei lá de manhã na escola e o Mr. Paul perguntou assim, tu não quer montar um Science? Montar um Science Place? Montar um Science Place para mim ir, na época eu tinha que pagar $100. Eu não tinha esse dinheiro. Eu digo, olha, eu não tenho esse dinheiro para ir lá, né, para pagar. Não, tu vai acompanhar os alunos, está tudo pago. A senhora diz, está tudo pago, né? Então eu vou. Então, eles estão lá numa sala tal, mas tu chega lá, tu não fala nada para eles. Então, lá 2 horas, né? Em ponto lá, tu sai com eles e vai até a parada aqui na Greenwood, né? Pega o Subway, vai até Don Mills, pega o ônibus e vai até esse local, né? Aí eu cheguei lá, os alunos estavam na sala de aula, tem umas mesas enormes, né? Não é cadeira individual ou carteira individual como nós estamos aqui no Brasil, eles têm umas mesas enormes. Aí estavam lá amontoados lá em cima de 4 mesas que eles colocaram no canto lá. Mas eles não falam, nenhum fala com o outro, né? Eles ficam lá, amontoados lá. Aí cheguei lá, estavam me olhando. Aí o Mr. Paul me disse assim, olha, já correram 3 professores, só esse semestre. Então eu cheguei lá, era para falar nada, mas eu gosto de falar, eu preciso falar. Aí eu falei, me apresentei, olha, eu sou brasileiro, eu sou formado em farmácia, tenho doutorado em bioquímica, né? Estudei aqui, estudei ali. Mas ninguém disse nada, ficaram só me olhando. Aí assim, ó, 2 horas, vamos embora. Vamos lá. Aí eles foram direitinho, assim, filho indiano, né? Comportadinho, ia contando, né? Tem costume de ir contando, aí eles foram, a Dom Mills, pegamos o ônibus, tudo direitinho. Aí entramos lá no altar, aí quando entramos, cada um foi para um... Eu fiquei assim desesperado, não sabia para que lado ir, né? Desesperado. Cada um foi para um lado, espera, que é nada, cada um foi para um lado. Aí eu disse, 4 horas, sabe, tem que se encontrar, né? Tinha uma palestra, às 4.
porque tem uma área de palestra. E às 4 horas antes das 4 já, né, uns 15 minutos, eu já estava lá na porta lá esperando por eles. Aí um por um foi aparecendo. Às 4 horas em ponto estavam todos lá, eu contando. Aí mandaram entrar alunos de outras 3 escolas, escolas assim com uniforme, né? Assim, escola só de meninas, né? Tudo assim bem organizado, disciplinado. E colocaram tinha uma turma à esquerda assim na frente, outra à direita na frente, uma à direita do lado, e colocaram eles do lado dessa última aqui. E eu sentei atrás de todos esses alunos. Mas essa entrada para esse auditório foi um momento que eu me senti alguém. Porque quando eu entrei, a pessoa que ia fazer a palestra era uma professora, ela foi minha professora no Seneca College. E ela me olhou, né, e sentiu um grande orgulho de mim, e eu me senti uma pessoa assim super especial. Aí eu cheguei lá, né, eu fiquei lá atrás, e ela começou a falar, e as luzes se apagaram, né, e a professora começou a falar, e naquele escuro, né, eu só cuidando, né, dos alunos, e só se escutava assim, ó, porque a turma da direita e a turma mais à frente, né, de outros tipos de escola católica, né, até minha filha quer estudar numa escola católica por causa do uniforme. Então, só escutava assim, né, escrevendo, né? Então, esses alunos que eu estava acompanhando, de repente, assim, né, eles automaticamente, parece que eles parece que até treinaram. Todos fizeram assim, ó, olharam para o lado, assim, seguraram a cabeça uns 10 segundos e voltaram para frente. Então, a instituição, né, o Toronto Board of Education, eles procuraram mostrar para esses alunos do ensino médio, que são alunos que não querem estudar, né, não têm motivação, né, mostrar para eles assim, olha, vocês não estão correndo de atrás, mas os outros estão. Então, esse ponto aí, ó, que eu acho que, né, é importante. Eles procuram trabalhar com o aluno de uma maneira diferente que nós trabalhamos. Então, quando eu vou para a sala de aula aqui no Brasil, né, com essa experiência toda que eu tive no Canadá, eu procuro fazer aula até parecida com as que eu tive em Toronto. Né? Por exemplo, eu dei uma aula de análise de alimentos, né? Fiz assim uma introdução de bromatologia, né? E depois, sem querer, né, não estava no meu plano de aula, mas eu comecei a falar de sistema de sustentabilidade, né, de HPLC para os alunos, né? Expliquei em detalhe para eles como é que se faz tudo, né? E eles ficaram super interessados. Então, o que acontece? A realidade deles é diferente da nossa. Porque lá é cheio de indústrias técnicas, né? O que é, por exemplo, aqui na Grande Goiânia, né, tem indústria, mas não nos padrões que tem em Toronto. Então o ensino acaba, de uma maneira ou de outra, sendo diferente. Tem indústria farmacêutica aqui, né? Mas eu trabalho com alunos na área de alimentos. Então, eu tenho uma filha lá. Aí voltando lá para a filha. Então,
Aí todos os dias eu converso com elas, né, e pergunto o que está vendo, né, o que fizeram, o que deixaram. Então, quando vem aquele relatório, né, da escola, né, por exemplo, a professora de educação física ela sempre está reclamando da minha filha, porque a minha filha é a última na natação e a minha filha é a última na corrida. Né? Só que se esquece que a minha filha tem a minha genética, eu não sou de me matar. Né? Eu ensinei a minha filha, botei ela na escola particular aqui né, em Goiás, aqui, ela aprendeu a nadar, né, consegue sobreviver se cair na água, né? Mas eu nunca disse para ela assim, tu vai ser uma grande nadadora. Ela é pequenininha. Né? Então, o que acontece? Mas, em compensação, né, eu exijo que ela leia livros, já pedi para ela ler Guerra e Paz, já pedi para ela ler os 7 pilares da sabedoria, né, do Lawrence da Arábia. Ela até fez um vídeo, né, eu disse, não, agora eu quero que tu escreva uma resenha, né, uma análise do livro. Procurei aqui, mandei as perguntas para ela fez até um vídeo. No meu canal, se procurar, encontra um vídeo da minha filha falando sobre os 7 pilares da sabedoria. Então eu discuto, às vezes ela assim, eu estou lendo tal livro, né? Esse dia ela estava lendo um livro lá sobre... ela começou a discutir comigo que o Idi Amin deu 90 dias para expulsar os indianos de Uganda, né? Eu não sabia desses detalhes, né? E então ela começou a discutir comigo toda essa política, né, do Idi Amin. Aí a gente acabou discutindo aquele Entebbe, né, que tinham sequestrado um avião da Air France lá com judeus, né, e depois que a Etiópia tinha ajudado, né, o Israel para abastecer os aviões, aí o Idi Amin matou, acho que cerca de 3 mil etíopes, né, em Uganda, né. Então, discute isso com uma criança de 11 anos, né? Toda essa política internacional. Então, é uma formação que a criança tem diferente. Ela já vê o mundo diferente. Então, ela tem aula de mandarim. Então, umas semanas atrás, a mãe dela me falou assim, olha, porque a minha filha tem um olho puxado, né? Ela parece asiática. E aí a mãe dela me falou assim, olha, tem uma aluna que estuda mandarim desde os 3 anos, porque a mãe dela é chinesa. Só que o pai é europeu e a criança saiu com a cara europeia. Aí está tendo aula com a minha filha de mandarim e a professora de mandarim agora é substituta, então não conhece direito as crianças. E acha que a minha filha sabe mandarim, né? E acha que a outra menina que tem cara europeia não sabe a língua, né? Aí as duas estavam dando risada, né? Do preconceito da professora, né? Mas é uma outra formação. Então eu comecei a pedir para minha filha fazer vídeos. Ela abriu um canalzinho lá para fazer vídeos, para fazer um portfólio para amanhã, depois quando ela for fazer aquele curso superior que ela talvez sonhe, ela tem a facilidade para fazer o curso, né? E ela fez uns 5 ou 6 vídeos e parou, né? Assim, por que parou de fazer vídeo? Não, porque o problema de eu fazer vídeo é o bullying, porque ela começou a fazer assim, um vídeo de aprenda inglês com a Dev, né? E aí os colegas da escola, né, sabe, todo lugar tem inveja, ciúmes, etc, né? E é complicado tudo isso. Entende? Aí tem que olhar, né? Para ser honesto com vocês, eu me preocupo. É uma criança que vai fazer 12 anos na metade do ano. Aí tem greve, aí a criança fica em casa, né? Aí em Toronto é perigoso, né? Volta e meia, quando eu morava aí, volta e meia matavam crianças, né? Os caras são sádicos, né? Menino, então eu sempre falo para ela, no Canadá tu não aceita um copo d'água, nem dado pro seu, nem um copo d'água nem dado pela sua mãe, eu digo para ela. Então só que a educação a gente pensa, né? Será que essa educação que ela está tendo é melhor, né? Porque aquela estava em escola particular.
né? Ela quer ir para uma escola católica não pelo que a educação seja melhor. Ela está querendo ir para uma escola por causa do uniforme, da vaidade do uniforme. Então, quando ela saiu daqui, eu não tinha furado a orelha, né? Ela chegou em Toronto e furou a orelha. Não? Então, um dia eu comecei a fazer pesquisa, qual seria a escola que ela iria depois, né? Então, por exemplo, em Toronto tem a São Michael, né? Acho que ali pela Burro, mais ou menos na área italiana e portuguesa. Então, essa escola é uma das melhores ali de Toronto. É só para menino, é da escola católica, né? Não paga nada, é de graça. Só que é só para menino. Ali, né, a criança tem uma formação musical, né, com piano. A minha filha toca teclado. Né? A minha filha chegou lá, ela já sabia música, né? Ela começou a tocar flauta, né? Agora ela vai pro jazz, né? Ela pretende chegar aqui, passar 3 meses aqui em Aparecida de Goiânia comigo. 3 meses não, 3 semanas, desculpa. Eu já conversei com um professor de música para dar aula de saxofone para ela todos os dias. Né? Porque assim ela vai para a 7ª série e na 7ª série ela quer tocar saxofone. Então, eu não estou esperando, né, que a escola lá, né, eduque meu filho. Eu tenho essa discussão com a mãe dela, né, que a mãe dela é formada em contabilidade, assim, olha, tu exige da criança, tu não espera pela escola. Eu fui educado por uma comunidade. Eu estudei toda a vida em escola pública. Mas, quando eu saía da aula, eu ia para casa de outras pessoas que eram professores, etc., né?